Oi, pessoal. Oitavo ano, né, de história. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para discutir a fundação de uma nação. No caso, nós estamos tratando ainda das 13 colônias, né? É a última parte do capítulo que vai tratar da independência dos Estados Unidos, lá na página 23 do livro didático de vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vê nessa página que chama atenção, né, é a Beth Ross, que foi a colona, né, que fez a bandeira dos Estados Unidos. E ela teve a preocupação lá, ó, de colocar em circunferência, mostrando a união, né, das 13 colônias. São 13 estrelas de 5 pontas que representam as 13 colônias. Isso já nos remete a pensar qual que é o sentido que tem essa circunferência com 13 estrelas de 5 pontas. Faz todo sentido quando a gente pensa na formação dessa nação, né? Desse povo que morava nessas colônias e que viviam nessas 13 colônias e de certa forma tinha uma política em comum entre elas, apesar de que as colônias do norte estavam mais voltadas para a questão do comércio, porque são áreas mais geladas, então não desenvolve muito bem a agricultura, e as colônias do sul mais voltadas às grandes plantações de tabaco, cana de açúcar, algodão e até o canho, né, que era utilizado para fazer um tecido grosseiro e muito resistente que era usado nas velas dos navios, ok? Mesmo tendo essa distinção e essa forma de organização um pouco diferente, mas elas estavam unidas, mesmo que cada uma tendo as suas decisões próprias. E isso foi pensado na Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque tinha primeiro que respeitar a liberdade, até porque todo o processo de independência foi baseado nas ideias do filósofo John Locke. Liberdade, né? Respeito à vida, à propriedade, à liberdade. E muitas coisas foram discutidas, e entre elas se discutiu muito a questão de ser uma república federativa, ou seja, que unisse as 13 colônias após a independência, mas que cada uma tivesse a sua autonomia para seguir com a sua vida política, né? Enquanto uma capital pudesse fazer toda a organização política e econômica desse novo país que se formava, mas com a autonomia dos estados, né? Muito igual é no Brasil. Nós temos uma lei federal, mas ao mesmo tempo nós temos a autonomia dos estados, né? Inclusive nesse período de isolamento social, né? A gente vê muito essas discussões, porque o governo tem uma proposta para o isolamento, os estados têm outra proposta e os municípios muitas vezes acatam ou não. Então não é que um está passando por cima da lei do outro, mas é porque, como nós somos uma federação, né, existem os poderes municipais, estaduais e federais, e esses poderes devem ser respeitados uns pelos outros, até porque nós somos uma federação, né, um grupo de estados unidos, né, mas ao mesmo tempo com uma certa autonomia em relação aos outros. Isso foi garantido, né? Também como foi garantido a questão da seletividade da população. E quando eu falo da seletividade da população, direitos iguais a todos? Sim, todos os que fossem povo, cidadão, mas esse conceito de povo no início das 13 colônias ele é muito restrito, né? Ele é restrito a uma parcela rica e proprietária e branca da sociedade, né? Você vê que em nenhum momento a questão da libertação dos escravos, né, que a gente vai discutir mais à frente, ali a trazida dos primeiros escravos pelos holandeses, africanos, né, ela está em jogo, ela está em pauta, né, e nem as populações que são desprovidas de propriedades, que são colonos, que são trabalhadores, né, essas pessoas não entravam dentro dessa nova definição de democracia, né, que é liberdade de expressão política, social e de pensamento para todos. Certo? Mas foi assim que foi fundado, dentro desses princípios de ideias, filosofias, de liberdade, de razão, de prosperidade, né, de segurança à vida, propriedade. Mesmo que fazendo essa pequena diferenciação do conceito de população e povo, né, que aquela determinada população, nem todo mundo era povo, porque para ser respeitado por essas novas leis e ser reconhecido por esse novo Estado como cidadão ativamente político, tinha que preencher esses requisitos de ser branco, de ser proprietário, né,
e de ser da classe mais poderosa que tinha um certo poder econômico, tá? Então, eu acho que nessa página 13 nós discutimos tudo. Lá na página 24, pessoal, tem uma atividade proposta lá bem interessante, que é a questão dos impostos. Que a gente viu que um dos motivos que as 13 colônias se revoltou contra a Inglaterra, porque até enquanto a Inglaterra tinha as 13 colônias, mas não cobrava impostos dela, estava tudo tranquilo. Eles faziam o comércio triangular, como vocês já viram no vídeo que eu postei, né? Eles comercializavam entre as colônias, com a África, com as Antilhas, com a Inglaterra, buscando e levando produtos. A partir do momento que começou a taxar, porque a Inglaterra precisava de dinheiro, com a lei do selo, a lei do chá, né? Automaticamente, o que acontece? A lei do açúcar, né? Há uma reviravolta, porque naquele determinado momento as pessoas já tinham conhecimento das ideias iluministas que falavam de liberdade e automaticamente eles não aceitavam isso, né? Então, sobre essa questão dos impostos, tem uma pesquisa aí proposta para vocês na página 24. Pesquisa o preço de um produto. Como vocês podem ver, tem uma relação ali, ó, do produto e dos impostos que são cobrados sobre esse produto. Agenda escolar, 43% do valor de uma agenda escolar é imposto que vai para o governo. Água mineral, 44%, batata, 19%, borracha escolar, 43%, chocolate, 39%, feijão, 17%, leite, 19% e macarrão, 18% de imposto. Então, a proposta é essa, vocês pesquisarem 3 produtos que são mais consumidos lá na sua casa, enumerar eles em produto, o valor do produto, quanto que ele vale no ato da compra, vocês pesquisar qual que é a porcentagem de imposto que tem sobre eles e pôr, aí fazer a conta. Vamos supor que você comprou um produto que custa R$1 e o imposto dele é 30%. Então, qual que é o valor do imposto? 30 centavos. E qual que é o valor do produto sem imposto? 70 centavos. Então, é esse exercício que vocês vão fazer, tá bom? E qual que é o objetivo de cobrança dos impostos, tá? É para manter o Estado funcionando. É para isso que o Estado cobra impostos, porque o Estado é um poder. E para garantir esse poder, ele tem que ter alguns grupos que atuam para a formação desse Estado, que são as organizações que mantêm o poder do Estado, como a polícia, o exército, a marinha, a aeronáutica, os ministérios, né, que vão atuar na agricultura, que vão atuar nas leis trabalhistas. Então, toda a burocracia, todo aquele corpo de funcionários que faz o Estado sobreviver e que organiza as leis, a vida econômica e social das pessoas, através da polícia, das leis, dos códigos de trânsito, tudo isso, acaba que gerando uma despesa. E essa despesa é paga com o dinheiro dos impostos, os funcionários públicos, e também esse dinheiro dos impostos é para investir na saúde, na educação, na infraestrutura do país, na produção industrial agrícola, no desenvolvimento da educação e assim por diante. É uma troca. Nós mantemos o Estado, mas em compensação, com os impostos, os Estados têm que cuidar da garantia da nossa vida, da nossa felicidade e da nossa segurança. É uma troca. Tá? E a 3. A quantia arrecadada com os impostos é de fato utilizada para os fins que você citou na questão anterior? Será que realmente os impostos que são cobrados, e aí a gente está falando especificamente da questão do Brasil, eles são utilizados na sua parte ou em uma pequena porcentagem para garantir investimentos nas áreas de trabalho, de educação, de saúde, de segurança? Né? Aí você vai ter que pensar como que está a segurança, como que está a saúde, como que está a educação, né? Como que está as perspectivas econômicas para o futuro. E aí você vai ver, será que o Estado brasileiro está fazendo um bom investimento do que está sendo arrecadado com os impostos? E olha que o Brasil é um dos 3 países que mais pagam impostos no mundo. Você vai ver que a carga tributária do Brasil gira em torno de 41% de tudo que a gente compra. Você pode observar lá que uma água mineral, se você paga R$3 nela, você está pagando mais de 1,20 de imposto, né? Porque é 44% do valor do produto. Pessoal, lá na página 25, outra história, nós vamos falar de Nova Amsterdã, que foi uma das colônias que foram fundadas, que mais tarde passou a se chamar Nova York. Inicialmente vieram muitos colonos ingleses, protestantes, né, que fugiam lá
das guerras religiosas na Inglaterra, porque o rei de lá era católico e automaticamente ele perseguia os protestantes. Eles venderam suas fazendas lá e transferiram seus bens para as 13 colônias. Mas também nessa Nova Amsterdã vieram muitos colonos holandeses, né? E se fixaram naquela região. Os holandeses também estiveram no Nordeste do Brasil, criaram até um estado chamado Nova Holanda e ficaram ali por quase 17 anos. Durante esse período que eles ocuparam aquela região do Nordeste, né, eles criaram uma estrutura política, social e administrativa, né, que surgiu muito efeito e que até hoje tem marcas muito presentes na população e no modo de vida da população do litoral do Nordeste. Tá ok? Logo, mas também depois eles foram expulsos pelos índios e pelos portugueses, né? E pelos donos de engenho, e acabou sendo recolocado essas terras na posse de Portugal. Mas se a gente for falar da questão da presença holandesa em Nova York, Nova Amsterdã, você vai ver que os holandeses foram os primeiros que levaram, né, africanos na condição de escravo para as 13 colônias, mais necessariamente para Nova Amsterdã. E no texto ali da página 25, você vai ver muito bem que inicialmente os escravos eles não eram tratados do jeito que a gente imagina hoje, com toda aquela violência, com toda aquela falta de liberdade. Você vai ver que esses primeiros escravos que foram levados, eles podiam professar uma religião protestante, né? Religião praticada na Holanda. Eles tinham direitos a propriedades, a acumular bens, fazer comércio, tinham direitos a participar dos cultos, batizar seus filhos, casar, né? Então era uma liberdade maior, que foi sendo restringida, que foi sendo diminuída na medida que o fluxo de escravos foram entrando. Então, para poder manter o controle, acabou que se apertando as regras, né? Ou seja, ditando regras mais duras, que acabou virando aquele processo de escravidão que o sujeito perde toda a liberdade, aí o escravo já não podia mais ter propriedade, o escravo não podia mais participar de cultos religiosos no Brasil, né? E todo aquele processo que a gente conhece da vida, né? Da escravidão e de como esses seres viviam aqui na América. Certo, pessoal?